4, declara abertos os trabalhos da sessão de julgamento da segunda Copa São Paulo Futebol Feminino Júnior. Nesta data, quero cumprimentar, então, os digníssimos auditores, auditoras, a doutora Evandra, doutora Elaine, cumprimentar a doutora Procuradoria, na pessoa do doutor Stefano, e os advogados e advogadas por hora que participarem dessa sessão, na pessoa do doutor Márcio, e a nossa secretaria, na pessoa da doutora Paula e doutor João. Dando início, então, aos trabalhos, nós começamos pelo processo de número 007/2024. Coincidentemente, tem um pedido de preferência, mas era o primeiro da pauta mesmo. O jogo entre Palmeiras e Minas e CESP, segunda rodada, jogo no dia 2 de dezembro, denunciado. Figura como denunciado o senhor Lucas Scarlatelli Teles Pires Nader, auxiliar técnico do Palmeiras, em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A nobre relatora, a doutora Evandra, está com a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobres defensores, procuradoria, secretaria, defensores. O processo é o 07/2024, denunciado a agremiação do Agremiação Palmeiras, senhor Lucas Scarlatelli Teles Pires Nader, auxiliar técnico. Consta em relatório, a doutora Procuradoria oferece denúncia em face do senhor Lucas, que foi expulso com cartão vermelho aos 53 minutos, motivo por desferir as seguintes palavras ao árbitro: vai tomar no cu, foi pênalti caralho, tá cego porra, quer meu óculos? Tais palavras foram seguidas do gestual para retirar o seu óculos do rosto e mostrar ao árbitro. Possui súmula e não possui defesa escrita. É esse o relatório, presidente. Obrigado, doutora Evandra. A defesa tem provas a produzir? Boa tarde, senhor presidente. Somente a sustentação oral mesmo, nenhum outro tipo de prova. Ok. Com a palavra, a doutora Procuradoria, doutor Stefano. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, doutor presidente, doutora relatora, demais presentes, auditora, doutor advogado. A Procuradoria ratifica, então, a denúncia pela infração do artigo 258-B, parágrafo 2º, inciso 2. Doutor, só isso. Obrigado, doutor Stefano. Com a palavra, doutor Márcio, pela defesa. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde novamente para o senhor, para os demais auditores, também ao doutor Stefano. Senhores julgadores, o que nós, Palmeiras, gostaria de destacar a todos vocês no julgamento de hoje é que, pelo que podemos perceber da própria súmula e também da denúncia, em nenhum momento houve aqui um xingamento, né, dirigido ao árbitro da partida. Né? O que houve, de fato, foi uma reclamação bastante assintosa, por sinal, é verdade. Foi proferida depois de um lance específico da partida em que até o próprio comentarista da televisão, embora isso não venha ao caso, né, da transmissão, desculpa, comentem que houve 2 pênaltis no mesmo lance e nenhum deles foi assinalado aqui para o Palmeiras. Então, de fato, né, o próprio auxiliar, ele confessa que fez uma reclamação bastante assintosa, mas que em nenhum momento houve um xingamento dirigido especificamente ao árbitro. Não? Então, por mais que reconheçamos aqui que as palavras que foram ditas são socialmente reprováveis, de forma alguma entendemos que elas feriram a honra do árbitro ou que se excederam diante do contexto ali da partida naquele momento. Portanto, diante desses fatos, o que o Palmeiras requer aqui para o denunciado, com toda a vênia, a denúncia apresentada pela Procuradoria seria a improcedência da denúncia diante
dos fatos e do que realmente foi até próprio relatado e do que foi falado aqui pelo nosso auxiliar técnico. E, subsidiariamente, caso os senhores assim não entendam e acatem o pedido da Procuradoria, que o denunciado seja aqui apenado, né, somente com advertência, tendo em vista principalmente aqui o seu bom, né, a sua primariedade, né, ele tem aí uma longa carreira, não tem nenhuma penalidade pendente nos últimos 12 meses, né, cumprida nos últimos 12 meses, então o pedido do Palmeiras é esse, senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio, pela defesa. Eu volto a palavra à doutora Evandra, nobre relatora, para o seu voto. Obrigado, presidente. Obrigado, defensor, pela excelente defesa. Contudo, em que pese o Palmeiras peça a absolvição do atleta, houve sim o fato de desrespeito, ao qual eu condeno o atleta no artigo 258, com pena de uma partida convertida em advertência. É esse o meu voto, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Como vota nobre auditora, doutora Elaine? Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Eu acompanho o voto da relatora. Obrigado, doutora Elaine. Vou proferir o meu voto. Eu também condeno o auxiliar, o senhor Lucas. Contudo, eu só vou divergir na dosimetria da pena, porque trata-se de um cartão vermelho direto. Eu sei que meu voto não vai fazer diferença, mas eu o apresento mesmo assim. Então, por conta de ser um cartão vermelho direto, a dosimetria da pena que eu aplico seria uma partida sem a conversão em advertência. Então, concluindo, dou por encerrado o processo número 07, proclamando o resultado por maioria de votos. O senhor Lucas Scarlatelli, auxiliar técnico do Palmeiras, apenado com uma partida de suspensão convertida em advertência, por maioria de votos. Muito obrigado, doutor Márcio. Tenha uma ótima tarde e o Tribunal de Justiça sempre à disposição de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Boa sessão aos senhores. Um abraço. Próximo processo é o 08, jogo Ferroviária versus SAF Botafogo, rodada 3, jogo do dia 4 de dezembro. Denunciado, Kelly Vitória Santos Ferreira, atleta do Botafogo, incursa no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E Mariana Delgado Lopes, massagista da Ferroviária, incursa no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, também do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Relatora, nobre doutora Evandra, está com a palavra. Obrigada, presidente. Processo 08 de 2024. Denunciados. Agremiação SAF Botafogo. A denunciada é Kelly Vitória Santos Ferreira, atleta. E no Ferroviária SP, Mariana Delgado Lopes, massagista. Vamos aos fatos. A Procuradoria oferece denúncia, primeiramente em face da senhora Kelly Vitória Santos Ferreira, no artigo 258, caput do CBJD. Conforme relato do árbitro, expulsa após um gol de sua equipe, a mesma de modo hostil, mostrar os dedos médios para o banco adversário, proferindo as seguintes palavras: aqui é Botafogo, porra. A segunda infração foi cometida pela massagista Mariana Delgado Lopes, também no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, da equipe ferroviária. Conforme relatório do árbitro, expulsa após ser advertida com o cartão amarelo, a mesma, de forma irônica e debochada, bateu palmas em minha direção, proferindo as seguintes palavras: você está certinho, parabéns. Possui súmula e possui defesa escrita da Ferroviária. Esse é o relatório, presidente. O senhor está sem som, presidente. Doutora Evandra, a senhora pode fazer a síntese da defesa?
Ah, claro, escrita, presidente. e depois eu passo a palavra para a doutora Procuradoria. Perfeito. Ah, a defesa da Ferroviária, Associação Anônima de Futebol, da sua atleta, a senhora Mariana, desculpa, atleta não, membro da Comissão Técnica Mariana Delgado Lopes, a denunciada nega veementemente que tenha desrespeitado qualquer membro da equipe da arbitragem ou reclamado de forma desrespeitosa contra suas decisões. Após o lance de jogo, aos 80 minutos do segundo tempo, a atleta da Ferroviária necessitou atendimento em campo, no momento em que a denunciada adentrou ao campo. Logo após a denunciada iniciar o atendimento à atleta, o árbitro da partida, de forma ríspida, determinou o atendimento que fosse breve e que a atleta se levantasse imediatamente e saísse de campo. Nesse momento, a denunciada questionou a determinação, pois a atleta sentia muitas dores pela entorse. Ao dizer o árbitro, você está certinho, a denunciada protestou a atitude de não se preocupar com a saúde do atleta, demonstrando assim seu descontentamento com a decisão da arbitragem. E não houve qualquer gesticulação direcionada ao árbitro a corroborar um desrespeito e sim um mero desabafo da profissional diante de uma postura não profissional pelo árbitro. Portanto, requer a absolvição da denunciada, ou aplicação mínima convertida em advertência. É esta a defesa, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Com a palavra, a doutora Procuradoria. Senhor presidente, a Procuradoria ratifica integralmente a denúncia e também chama a atenção que não há nenhum elemento que afaste a presunção de veracidade da súmula do árbitro. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Stefano. Com a palavra, a nobre relatora, doutora Evandra, para o seu voto. Obrigada, presidente. A atleta Kelly Vitória, ela realmente não é tipificado dentro do 258, ela desrespeitou a arbitragem, né, com o ato de se dirigir ao banco adversário, em que pese ter sido um cartão vermelho direto, eu condeno ela no 258, uma partida com pena de advertência. O que, no caso da senhora Mariana, eu também vislumbro da mesma forma, que de fato ela desrespeitou a arbitragem, contudo, tem que ser condenada no 258, também com pena de uma partida convertida em advertência. É esse meu voto, presidente. Obrigado, doutora. Como vota a nobre auditora, doutora Elaine? Eu acompanho o ilustre voto da relatora. Ok, obrigado, doutora Elaine. Vou proferir o meu voto. Eu acompanho o voto da relatora com relação às penalidades, a aplicação da pena, condenação, né, por assim chamar. Vou divergir da penalidade aplicada à jogadora, Kelly, haja vista o cartão vermelho direto, e é jurisprudencial nessa corte. Cartão vermelho direto, nós aplicamos a suspensão de uma partida sem conversão à advertência. Com relação a Mariana, que é a massagista, eu acompanho integralmente o voto da nobre relatora, aplicando a pena de uma partida convertida em advertência. Então, proclamo agora o resultado. Por maioria, a atleta Kelly apenada com uma partida convertida em advertência, e a senhora Mariana, que é a massagista da Ferroviária, também com uma partida, por maioria, por totalidade, né? Uma partida convertida em advertência. Então, proclamado o resultado, dou por encerrada a votação
o julgamento do processo de número 8. Vamos para o próximo processo da pauta, o processo de número 9, jogo entre Cruzeiro, SAF e Fortaleza, no dia 4 de dezembro. Consta como denunciada a senhora Gabriele Souza de Moraes, atleta do Cruzeiro, incursa no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A nobre relatora, doutora Elaine, está com a palavra. Boa tarde, doutor. Muito obrigada. Jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, ocorrido no dia 4/12, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, em São Paulo. Segundo a denúncia e a súmula, Gabriele Souza de Moraes, atleta da equipe do Cruzeiro, aos 71 minutos do segundo tempo, foi expulsa em virtude do segundo cartão amarelo, pois ela já havia recebido o primeiro cartão. E por isso, e por dar entrada com o joelho e atingindo a perna da adversária, senhora Débora de Castro Carneiro, de maneira temerária na disputa pela bola. A súmula, no mesmo sentido que o segundo cartão, foi por esse motivo já narrado. A Procuradoria pede que seja imposta no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2. Porém, agora acabei de receber que tem defesa escrita por parte do Cruzeiro, que, em suma, alega que a entrada não foi de gravidade, não foi desrespeitosa, e que eles pedem, em suma, ele pede para que seja absolvida, caso contrário, não entenda esse tribunal, e seja apenas convertida em advertência. Então, é isso, senhor presidente. Obrigado, nobre relatora, doutora Elaine. Já foi feita a síntese da defesa, eu passo a palavra à douta Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia e também chama a atenção que não há nenhum elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da súmula, motivo pelo qual deve ser condenada a senhora Gabriele Souza de Moraes. Obrigado, senhor presidente. Eu quem agradeço. Volto a palavra à nobre relatora, a doutora Elaine, para o seu voto. Em virtude de todo que consta aqui dos autos, eu voto pela suspensão de uma partida da senhora Gabriele Souza de Moraes, porém convertida em advertência. É o meu voto, senhor presidente. Doutor, o senhor está mutado, viu? Desculpa. Parabenizando aí a nobre relatora pelo voto. Como vota a doutora Evandra? Obrigada, presidente. Eu acompanho a relatora. Obrigado, doutora Evandra. Vou fazer o meu voto. Também acompanho na totalidade o voto da nobre relatora. Então, por unanimidade de votos, a atleta Gabriele Souza foi punida com uma partida de suspensão, contudo, convertida em advertência. Depois da proclamação do voto, dou por encerrado o processo de número 9. Processo de número 10, o próximo da pauta, e o derradeiro, vai ficar com a doutora Elaine, para encerrar hoje. Processo de número 10, jogo Corinthians versus Associação Desportiva Centro Olímpico. Jogo no dia 4 de dezembro. Denunciado Beatriz Lourenço Fernandes, atleta do Associação Desportiva Centro Olímpico, incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Relatora, nobre doutora Elaine, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Como o senhor já deixou consignado, a partida foi no dia 4 de dezembro, às 20 horas, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, entre a equipe do Corinthians e a equipe AD Centro Olímpico. Consta da súmula e da denúncia que a partida, nos 89 minutos do segundo tempo, a jogadora de número 7,
A atriz Lourenço Fernandes, da equipe AD Centro Olímpico, foi expulsa com cartão vermelho por atingir com as travas da chuteira a barriga de sua adversária de número 1, senhora Gabriela Rodrigues Silva, com uso de força excessiva na disputa da bola, a qual inclusive precisou de atendimento médico. Consta aos mesmos dizeres pela súmula. E, diante disso, a Procuradoria, pede que seja incursa no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Não tem defesa escrita. Obrigado, doutora Elaine. Como não há defesa escrita, tampouco sustentação oral, a douta Procuradoria está com a palavra. Obrigado, presidente. A Procuradoria ratifica integralmente a denúncia, pugnando, portanto, pela condenação da atleta Beatriz do AD Centro Olímpico. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Stefano. Volto a palavra com a nobre relatora, doutora Elaine. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, em virtude de tudo que está constando dos autos, eu opino pela suspensão de uma partida, sem conversão em multa, tendo em vista que precisou até de atendimento médico, então foi uma lesão mais grave do que o imaginário. Então, eu creio e voto numa suspensão por uma partida, sem conversão, presidente. Obrigado, doutora Elaine. Como vota a doutora Evandra? Obrigado, presidente. Eu acompanho a relatora no voto, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Vou externar o meu voto, como é jurisprudencial dessa corte, cartão vermelho direto, a suspensão por uma partida, se não for mais gravosa, óbvio, sem a conversão em advertência. Então, por unanimidade, proclamo o resultado do processo 10. A atleta Beatriz, suspensa por uma partida, sem a conversão em advertência. Com esse voto, encerramos a sessão de hoje. Quero agradecer a doutora Elaine, muito obrigado. Sempre uma simpatia, sempre elegante. Doutora Evandra, sempre pronta também para atender às demandas do Tribunal de Justiça. Obrigada. Doutor Stefano, sempre muito elegante também, hoje de manhã, agora à tarde. Doutor João, doutora Paula, nos veremos em breve. Logo, logo passo por aí. Muito obrigado, dou por encerrada a sessão. Boa tarde. Obrigado a todos e todas.